A paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais uma aula do nosso curso, Conhecendo a Bíblia, livro por livro. Hoje estudaremos o livro de Neemias, falando sobre o terceiro regresso do povo judeu para a Palestina. Vamos lá. O terceiro regresso, Neemias capítulo 1 até o capítulo 7. Então, o livro de Neemias relata a conclusão do período de construção e restauração que durou 100 anos que se seguiram ao cativeiro babilônico. Neemias chegou a Jerusalém em 444 a.C. Passaram-se 94 anos da promulgação do decreto de Ciro, que está envolvido aí o primeiro regresso, sob a liderança de Zorobabel, o principal motivo ali era a reconstrução do templo. E 13 anos do segundo regresso, dirigido por Esdras, cujo principal objetivo ali era promover uma reforma religiosa. Então, Esdras teria abandonado a direção dos repatriados para dedicar-se ao sacerdócio e ao estatuto da lei. Então, Deus levantou Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém, e isso aconteceu em 52 dias. Neemias, comissionado por Artaxerxes. Oração de Neemias sobre Jerusalém. Neemias, cujo nome significa Yahvé consola, o nome Nehemia, Yahvé consola, era copeiro no palácio de Suzã, capital do Império Persa. Neemias entristecera ao saber que os judeus começaram a reconstruir Jerusalém, mas os samaritanos conseguiram autorização do rei Artaxerxes Longímano para impedir a continuidade da obra. Destruíram as muralhas parcialmente construídas e queimaram as portas. Os judeus perderam o ânimo em reedificar os muros. A missão de Neemias. O rei perguntou a Neemias a causa de sua tristeza. Estar triste ante ao rei era delito grave. Mesmo assim, ele relatou o motivo. O rei o enviou a Jerusalém como governador para reconstruir os muros. Assim foi criada a província de Judá, separando o seu território da província de Samaria. Começa a reconstrução dos muros. Neemias anima o povo a reedificar. Ao chegar a Jerusalém, Neemias descansou por 3 dias. Depois agiu. Neemias saiu à noite para inspecionar os muros da cidade. Neemias distribuiu o trabalho. Neemias perseverou na obra. Sambalate, governador de Samaria, seu servo Tobias e Gesem, governador do Negueve, se opuseram, escarneceram e caluniaram. Neemias não se intimidou. Neemias distribui o trabalho. Neemias distribuiu o trabalho a 44 grupos e as atividades de cada setor aos que viviam no mesmo setor da muralha. Os judeus trabalhavam com afinco e entusiasmo, mas os nobres de Tecoa não se sujeitaram ao serviço, conforme Neemias 3:5. Eles ausentaram-se da obra enquanto seus vizinhos se esforçavam para levantar as muralhas. Oposição aos inimigos externos. O escárnio dos samaritanos. Sambalate chamou os judeus de débeis e zombou dos materiais usados. Neemias continuou trabalhando e apresentou o caso a Deus. Neemias animou o povo a trabalhar. Cada trabalhador fez o trabalho que lhe cabia. Em pouco tempo, o muro foi levantado até a metade de sua altura. A conspiração para empregar a força. O progresso da construção enfureceu os samaritanos. Neemias orou e colocou guarda. O povo, devido às ameaças e à fadiga dos trabalhos, começou a desanimar. Neemias suspendeu os trabalhos e colocou as pessoas nos lugares onde ainda não tinha sido completada a construção. O ataque não aconteceu.
Neemias armou os trabalhadores e os manteve em seus postos de trabalho. Desde a alva até o anoitecer, trabalhavam na construção. Oposição dos inimigos internos. Os grandes oprimem aos pobres. O povo se esforçou na construção do muro e na defesa da cidade. O comércio enfraqueceu, muitos contraíram dívidas impagáveis. Os cobiçosos emprestavam a juros altos. As crianças eram entregues como escravas. As propriedades eram confiscadas. Os oprimidos protestaram perante Neemias. Neemias repreendeu os nobres. Convocou uma assembleia e pediu aos nobres que devolvessem os seus antigos donos as propriedades. Os nobres devolveram as terras ao povo. O exemplo de Neemias. Neemias deixou um bom exemplo durante todo o seu governo. Mesmo tendo direito, não recebeu o dinheiro de impostos que haviam sido destinados para os gastos diários de sua casa. Intriga dos adversários e conclusão do muro. Convidado para uma reunião. A oposição aberta dos samaritanos fracassou. Com isso, recorreram à astúcia. Convidaram Neemias para uma reunião. Queriam separá-lo dos judeus para matá-lo ou para atacar Jerusalém em sua ausência. Neemias deu a seguinte resposta: Estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. Acusado de conspiração. Uma carta aberta foi enviada a Neemias. Na carta, ele era acusado de conspirar. Afirmava que Gasmu, o mesmo Gesem, chefe da tribo de Quedar, insinuava que os judeus queriam rebelar-se contra a Pérsia. Neemias negou a acusação. Ele sabia que os inimigos queriam amedrontá-lo e também aos seus colaboradores para que eles abandonassem a obra. Por isso ele recorreu a Deus em oração. Tentam levar Neemias ao descrédito. Sanbalate realizou uma tentativa final quando encontrou traidores entre os sacerdotes e profetas. Ele os subornou com o propósito de tentar persuadir Neemias a refugiar-se em um lugar do templo. Seria um ato contrário à lei. Assim ficaria desacreditado diante do povo. Neemias respondeu: Um homem como eu fugiria? O muro é concluído. O muro foi concluído em 52 dias, deixando envergonhados os adversários. Agora os judeus poderiam viver seguros atrás das muralhas de Jerusalém. Disposição para a proteção de Jerusalém. Neemias colocou cantores e levitas em vários lugares do muro e nas portas, para ajudarem aos sentinelas. As portas da cidade eram fechadas à noite. Havia 2 grupos de sentinelas, os de ofícios e os próprios moradores que vigiavam o trecho do muro defronte de sua casa. Visto que havia áreas pouco povoadas, a defesa das muralhas ficou inadequada. Então pensou-se em atrair judeus que moravam fora de Jerusalém para povoá-la. Convocou-se os chefes para se fazer um censo com o fim de recrutar famílias para esse projeto. Entretanto, encontrou-se nos arquivos de Jerusalém famílias repatriadas na época de Zorobabel. Essa lista foi muito importante e ela foi incorporada em suas memórias. Antes de dar sequência ao plano de repovoar Jerusalém, houve um avivamento espiritual na comunidade judaica. Agora vamos para a parte final aqui do nosso estudo no livro de Neemias. Vamos falar sobre as reformas, capítulo 8 até o 13 de Neemias. Reforma religiosa. Leitura pública da lei. Os judeus se reuniram na praça para ouvir a leitura da lei. As condições eram ideais para um avivamento. Havia unidade, eles oraram, trabalharam e sofreram juntos na construção do muro. E havia desejo de ouvir as Escrituras. Sabiam que a verdadeira defesa era Deus, e a condição para ter essa defesa era obedecê-lo. Pediram a Esdras para ler Moisés para eles.
Até então, Esdras não é mencionado no livro de Neemias, mas a partir desse momento, menciona-se Esdras. Os israelitas ouviram atentamente Esdras ler a palavra. Depois foi dada a oportunidade aos levitas para explicar o sentido da lei ao povo, tornando-a inteligível. Quando Esdras começou a louvar a Deus, o povo exclamou: Amém. A explicação da palavra foi tão eficaz que o povo percebeu que havia pecado e que necessitava de Deus. O arrependimento do povo gerou pranto. Neemias e Esdras falaram palavras de consolo. Disseram que aquele era o dia santo do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Os judeus, renovados pelo arrependimento, desfrutaram do banquete servido a seguir e levaram porções aos que não puderam participar dele. A festa dos tabernáculos. No dia seguinte, os cabeças das famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com Esdras para estudarem a lei. O estudo incluía os pais, pois eles, como chefes de família, tinham que instruir os seus filhos e não deixar totalmente essa responsabilidade aos sacerdotes e levitas. No decorrer do estudo, redescobriram a festa do tabernáculo. Essa festa lembrava aos israelitas que Deus cuidou deles no deserto e também era festa de ação de graças pela colheita. Com grande alegria, os judeus recolheram ramos de árvore e levantaram cabanas. Esdras aproveitou os 7 dias de festa para ler diária e publicamente a lei. Assim, ele ensinou ao povo os fundamentos da fé. Confissão, pregação e pacto. Depois de 2 dias, o povo voltou a reunir-se para orar e jejuar. A lei foi lida durante 3 horas, das 9 da manhã ao meio-dia. Depois ficaram 3 horas confessando a Deus e o adorando. Nessa ocasião, Esdras recapitulou os fatos históricos de Israel e destacou a teologia. Ele falou sobre eleição, Neemias 9:7, sobre redenção, Neemias 9:9, sobre a aliança, capítulo 9, versículo 13, sobre a providência demonstrada na entrega de Canaã, capítulo 9, versículo 15, sobre pecado ilustrado na rebelião dos reis, Neemias 9:26, sobre julgamento no exílio, 9:30, sobre a graça demonstrada na restauração, capítulo 9, versículo 31. Isso impressionou tanto os israelitas que eles renovaram o pacto com o Senhor, Neemias 9:38. Nessa assembleia foram lançados os fundamentos do judaísmo. Os judeus seriam o povo do livro, pois se comprometeram a observar os preceitos da lei. Esdras é considerado como o segundo legislador e fundador do judaísmo. Reforma social e política. Mudança da 10ª parte do povo para Jerusalém. Mesmo que muitos judeus tenham migrado voluntariamente para Jerusalém, depois da reconstrução dos muros, ainda não era suficiente para encher a cidade. Foi necessário obrigar algumas pessoas dos povoados vizinhos a se mudarem para Jerusalém, designando-as por sorte. Outros se ofereceram voluntariamente. Dedicação da muralha. A obra de Esdras e Neemias culminou com a gloriosa dedicação dos muros. Achavam-se presentes os levitas, com 2 grandes coros e instrumentos musicais. 2 procissões, uma encabeçada por Esdras e outra por Neemias, foram precedidas por um coro. Caminharam em direções opostas e encontraram-se diante do templo para ação de graças e sacrifícios. Correção de abusos. Depois de governar por 12 anos, Neemias voltou à Pérsia por um tempo. Durante seu regresso a Jerusalém, ele encontrou certas irregularidades na vida social, especialmente dos líderes. Atuou energicamente, realizando as seguintes reformas:
expulsou do templo Tobias, o amonita, inimigo de Israel. O sumo sacerdote Eliasibe tinha se tornado parente de Tobias e lhe havia permitido ocupar uma câmara do templo, a qual servia como depósito de vasos sagrados, ofertas e incensos. Restabeleceu a coleta dos dízimos, restaurou o sábado como dia de descanso, fez com que os que haviam se tornado parentes das pagãs repudiassem suas mulheres, organizou os trabalhos do templo, repartindo-os conforme os grupos de sacerdotes e levitas. Por último, Malaquias profetizou na última fase da vida de Neemias. Alguns de seus temas se harmonizam com as reformas de Neemias. Com o desaparecimento de Neemias, acabou o período da restauração. Zorobabel, Josué, Esdras e Neemias deixaram uma impressão permanente no povo judeu. Aos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, os judeus devem profunda gratidão por suas palavras. Passaram-se 400 anos antes do cumprimento das profecias messiânicas. Então, esses últimos livros, esses livros, melhor dizendo, fazem parte dos últimos tempos, do chamado período interbíblico, com o encerramento da história de Neemias, desses profetas, Zacarias, Malaquias, nós temos aqui o último período de história bíblica canônica. Então depois vai se passar aí 400 anos, que é o chamado período interbíblico ou intertestamentário, e aí nós teremos então o cumprimento das profecias messiânicas com o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Sobre esse período, chamado período interbíblico, nós vamos estudá-lo quando terminarmos o estudo do Antigo Testamento e antes de iniciarmos o estudo do Novo Testamento, vamos falar em algumas aulas sobre esse período chamado período interbíblico. Então, que Deus abençoe os nossos irmãos.